Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso podcast RH na Xícara. É um prazer receber você aqui novamente. Esse podcast ele é destinado a profissionais de RH, a todos aqueles que trabalham cuidando de pessoas, a você que tem dedicado a sua vida profissional a essa linda carreira chamada Recursos Humanos. Hoje nós vamos tratar sobre um tema bem interessante que nós vemos desenvolvendo já há um bom tempo, a atualização da NR1. E hoje vai ser bem diferente, porque a gente vai além da NR1. Nossa convidada de hoje é uma pessoa muito especial, é alguém que a gente admira muito, ela é psicóloga, foi minha professora na faculdade de psicologia, atua também com a área de recursos humanos, em treinamento e desenvolvimento, e eu me refiro a Mônica, a professora Mônica. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, uma alegria poder recebê-la aqui e que nós possamos passar aqui essa próxima hora aprendendo mais e mais com você. Por favor, se apresente aí aos nossos ouvintes, aqueles que estão assistindo também o nosso podcast. Obrigada, Ricardo. Eu que agradeço o convite. Professora sempre professora, né? É. Bom, meu nome é Mônica, eu sou psicóloga há 30 anos, eu venho de uma formação clínica, eu atualmente eu estou na área clínica, mas trabalho na área de RH há mais de 20 anos também, com treinamento e desenvolvimento. A NR trouxe um pouquinho, né, para que eu revivesse um pouquinho esse processo todo de recursos humanos, que eu fiquei fora um tempo, e entrei na atualização novamente, né, para atender as empresas dentro dessa nova questão de saúde mental, que eu acho que é um tema extremamente importante, que está na hora da gente já discutir um pouquinho sobre isso. Com certeza, que legal. Você não sabe disso, mas agora é a hora de eu poder abrir meu coração aqui também, né, para a professora, eterna professora, ela que me influenciou a estudar e a conhecer bastante Jung. Você é da linha junguiana, né? Você é muito analista junguiana. Eu admirei muito Jung e também sou fã dele. É impossível a gente não ser, né? Fã de Jung. Famosa frase dele, né? Que mexe muito com a gente quando fala para a gente dominar todas as técnicas, todas as ferramentas, mas quando estivermos de frente para uma alma, sejamos simplesmente uma outra alma. E é isso que a gente vai ser agora aqui, com os nossos ouvintes aqui e aqueles que estão nos assistindo também. Seremos uma outra alma. Vamos entrar nessa alma agora, chamada NR1, né? Quanta alteração, hein? E aí, como que você está encarando essas mudanças? O que favorece hoje para o colaborador e também para o empresário? Eu vejo de uma maneira muito positiva essa questão da alteração da NR. Já era uma coisa que, assim, já são procedimentos que algumas empresas já fazem, já praticam. É que a NR agora traz para a gente a questão da documentação, né? De você se documentar de maneira mais adequada, mais planejada. E eu acho que só tem ganhos. A gente não tem como olhar para o trabalhador, para o colaborador hoje, depois de uma pandemia, que nós passamos da mesma maneira, né? A gente sabe que a saúde mental ela agrava cada dia mais. A Organização Internacional de Saúde mostra esses dados para a gente também, alarmante. Todo ano, o número de pessoas afastadas do trabalho, em função do trabalho ou não, por uma doença mental, né, traz um prejuízo muito grande para o mercado de trabalho e para uma pessoa também, como você falou, uma alma olhando para outra alma, né? Eu acho que, de repente, a empresa agora ela consegue agregar esse olhar um pouco mais humano para a questão da saúde mental. Perfeito. Eu sei que algumas já estão fazendo esse tipo de coisa, acho que agora é seguir o que a norma realmente pede para a gente fazer. Legal. Para você, Mônica, o que seria um ambiente psicologicamente saudável quando se diz respeito à empresa? Empresa é um ambiente psicologicamente saudável? Pode ser? Tem como? Você tem algum exemplo para a gente aqui? Não, a gente tem bons exemplos, sim. Dá para ter um ambiente saudável, desde que a gente consiga cumprir todas as normas regulamentadoras, aquilo que atende, de fato, a questão de saúde física, né, da saúde emocional do funcionário. Então, tem como oferecer isso? Tem. A gente sabe que em ambientes livres de assédio, com bons treinamentos, com capacitação o tempo inteiro dos seus gestores, ele consegue promover isso, porque todos os indicadores de empresas que já atuam dessa maneira, mostram isso para a gente. Então, tem sim. Desde uma empresa muito pequenininha, com poucos funcionários, a uma grande empresa. Então, cada uma dentro do seu histórico, cada uma dentro da sua realidade, ela consegue, sim, fornecer
uma capacitação, um material apropriado, né? E uma demanda de trabalho adequada. Porque isso é uma coisa que adoece muito o colaborador hoje. A gente sabe que, às vezes, é uma sobrecarga de demanda, né? Perfeito. É justamente aí que eu acho que a norma entra, né? Para entender esse meio, né? Compreender o que é uma demanda excessiva e o que não é, né? Porque tem o outro lado também da história, que o funcionário ele está lá para trabalhar, ele está lá para produzir, e parece que essa geração meio que mimimi, né? Como se fala, né? De hoje em dia, é muito fraco nesse sentido. Então, eu acho que a norma ela chega para trazer esse equilíbrio. Talvez seria isso. Seria uma maneira da gente poder entender que também tem os seus limites, né? Existem os seus limites, e compreender essa nova geração também. Seria isso? Sim. Eu acho que a nova geração ensina um pouquinho para a gente sobre essa questão de limites com demanda de trabalho. Mas a gente ainda tem no mercado uma troca de geração muito grande, né? Então, nós temos várias gerações diferentes, em ambientes diferentes. Se a gente tiver um ambiente que proporciona uma troca saudável, então uma geração acaba ensinando a outra de alguma maneira. Essa geração, né, mais mimimi, como você falou, uma geração que às vezes impõe um limite diferente, quer flexibilidade de horário, quer flexibilidade geográfica para trabalhar, então eu quero trabalhar em casa, eu tenho. É possível? Sim. Eu acho que as adaptações e as normas regulamentadoras, elas vêm para facilitar isso. Porque quando a gente fala de tornar um ambiente adequado, a gente tem que levar em consideração também onde esse trabalho está sendo desenvolvido, como esse trabalho está sendo desenvolvido, que equipamento essa pessoa tem para desenvolver adequadamente o trabalho dela. Então, dá para fazer sim. Eu acho que a norma ela vem para acrescentar, acho que poucas coisas. Eu vejo, por que eu falo poucas coisas? Porque hoje eu conheço grandes empresas comprometidas com a saúde ocupacional, de fato, que já tem várias ações já. Né? O que ela precisa agora começar a criar é um planejamento mais contínuo dessas ações, né? E depois ela vai precisar também, qualquer empresa que tem uma certificação, ela precisa apresentar documento, então aí entra uma parte um pouco mais burocrática. Perfeito. Mas dá para trazer a saúde mental para a parte burocrática também. Também, né? A gente, pensando nisso, né? Vamos falar um pouquinho dessa quebra de gerações. Sim. É difícil porque você tem numa empresa várias gerações. Se a gente trabalha, por exemplo, com essa geração Z, que admira, né, o Total Pass, Gym Pass, e para eles isso é tudo, né? Se você pegar um senhor aí que trabalha na mesma empresa de 50, 60 anos, ele não vai querer saber de academia. Não. Como que você vai... Qual que seria uma estratégia sua, da Mônica, para poder atingir essas duas gerações e criar, portanto, um ambiente psicologicamente saudável? A gente valoriza a capacidade e a habilidade de cada um. Boa. Então, se eu tenho uma geração um pouco mais antiga, que eu sei que é uma geração que vai me entregar, por exemplo, uma capacidade de planejamento, de organização, de centramento, né? Então, eu vou jogar as atividades para essa geração. Se eu tenho uma geração que é um pouco mais agitada, tem uma qualidade dessa geração que eu admiro muito, é que é a capacidade de fazer 3, 4, 5 atividades diferentes. Legal. E que precisa ter um limite também para não adoecer. Né? Então, dá para aproveitar essa capacidade dessa geração? Dá, tem empresa que já faz isso. Então, se eu preciso de uma geração se eu preciso de uma atividade que tem que me trazer mais agilidade, um pouco mais de pressão para algumas situações, eu posso pegar, então, essa geração, né, que tem essa flexibilidade nata de entregar isso. Então, acho que a grande questão das empresas é aproveitar a habilidade de cada um da melhor maneira que ela pode. E é possível, porque aí você consegue fazer com que cada geração olhe a outra de uma capacidade boa. Então, você para de gerar competição, né? Você para de gerar qualquer tipo de atrito dentro dessas gerações e cria mais admiração. Que legal. Não existe uma capacidade. A gente olhar para o que cada um pode contribuir, né? Você acaba olhando para um todo. E a empresa, o que ela precisa é isso, né? Exato. A visão do todo. A visão do todo. Então, a NR1, na sua visão, ela veio para somar, né? Ela veio não é para prejudicar o empresário, nem tampouco o trabalhador. Pouco tempo atrás eu estava numa empresa que o empresário, o dono dela, falou assim para mim: Ricardo, então agora eu vou ser obrigado a contratar um psicólogo, né? E o mesmo funcionário disse para mim, da geração, né, acima de 60 anos, lá, ele falou para mim: e eu que sou obrigado a fazer terapia, né? É isso que a NR1 está propondo? Não. Na verdade, sim, as empresas elas já têm, quem está dentro da norma, bonitinho, todas as normas regulamentadoras que estão trabalhando, ela já tem o pessoal da saúde e segurança do trabalho. Então, a NR1 ela vem para acrescentar algumas demandas diferentes. Então, precisa ter um psicólogo contratado? Não. Mas, de qualquer maneira,
dentro da norma regulamentadora, a gente vai chegar numa parte onde você vai ter que descrever os riscos. Sim. Onde você vai ter que definir adequadamente a questão da saúde mental. Então, acho que nada melhor do que um médico ocupacional, ou de um psicólogo, de um profissional da área de saúde mental para agregar isso. Em momento nenhum você vai acrescentar um funcionário a mais ou você vai criar um custo a mais. Não. A gente vai trabalhar de maneira diferente. E quanto ao trabalhador, vou ter que fazer terapia? Também não, porque a norma não pede para que a gente entre com o processo terapêutico. O objetivo, na verdade, é trazer clareza para a empresa, né, dos riscos que ela tem, dos perigos que pode gerar uma saúde ocupacional e desenvolver um trabalho a longo prazo, a médio e longo prazo. Então, muito provavelmente, sabe o que eu penso sobre essa fala? Eu acho muito interessante, porque quando as pessoas começam a tomar consciência sobre a questão da saúde mental, provavelmente ele procura terapia sem que a empresa peça ou sem que realmente uma norma precise. Talvez nesse processo de conscientização de saúde mental, em algum momento ele vai falar, eu acho que eu preciso fazer uma terapia assim, viu? E é bom, né, que todo mundo faça terapia, né? O mundo seria melhor, né, se todo mundo fizesse terapia. Eu sou suspeita para falar, mas as pessoas terapeutizadas são mais felizes. Com certeza, né? E eu acho que é legal você ter dito isso, porque faz a gente pensar além da caixinha, né? O que é pensar na caixinha? São aqueles calendários que toda empresa deve seguir. Então eu sigo o Outubro Rosa, o Novembro Azul e tal, o Janeiro Branco. Mas eu faço isso porque simplesmente está no calendário. Eu acho que com a alteração da NR1, acaba tendo um despertar natural e um cuidado melhor, vamos falar assim, do trabalhador. Sai daquele mês apenas e passa agora a fazer parte da vida do colaborador, né? Seria isso, né? É muito mais do que mudança de ações, né, de comportamento, é uma questão de cultura organizacional, trazendo realmente a saúde como um fator extremamente relevante. E essa questão de médio e longo prazo, ela vai entrando dentro de uma maneira tão natural, né, que cada geração que vier, ou cada troca de funcionário que você tiver, você já traz esse tipo de coisa. Isso funciona, inclusive, para funcionários que às vezes não trabalham dentro da empresa, e você fala, como é que eu vou tratar isso? Se é uma questão de cultura, onde ele estiver trabalhando, ele está dentro da cultura de saúde. Ele vai estar correspondendo àquilo que a empresa quer, que ele fique bem para trabalhar, né? Então, isso vai agregar bastante. Essa questão de criar, você falou da questão do calendário. A gente sabe que no dia a dia isso vai aparecendo. Às vezes o calendário é bom. Então, assim, eu acho super positivo a empresa que hoje cumpre um calendário, que leva uma palestra, mas a norma regulamentadora, ela está além disso. Né? Isso vai só agregar todo um processo que ela vai desenvolver. Legal, bacana. Você falou de cultura. Como quebrar cultura? Como quebrar paradigmas, né? Vamos pensar nisso. Dá uma receita pra gente aqui, né? Fala do pessoal de RH aí, como quebrar os paradigmas de uma empresa. Tem alguma receita, uma fórmula? Receita, é bom se tivesse, né? Mas eu acho que tem uma fórmula, sim, que é acreditar no trabalho, de verdade. Quando a gente faz um trabalho de conscientização, você começa a trazer uma informação diferente. Conhecimento, né, ele abre um espaço muito grande na vida da gente. Então, cada vez que você recebe um treinamento, você já não é mais a mesma pessoa. Aí você imagina num treinamento e num desenvolvimento contínuo que você vai ter sobre saúde ocupacional, sobre saúde mental. O quanto que você vai abrir possibilidades das pessoas pensar em melhorar a sua saúde dentro do trabalho, mas não vai ficar dentro do trabalho. Você está colaborando de uma maneira social, porque ela vai levar esse conhecimento para fora. Ela vai contar para a família dela que ela teve um treinamento e que é importante ter uma higiene do sono, que é importante ele ter um ambiente adequado. Talvez ele leve todo o conhecimento que você fala sobre ambiente saudável, ele vai levar para a escola dele, para uma outra instituição que ele... Então, existe, sim, uma maneira de você mudar. E, falando dentro do olhar da psicologia, a gente sabe que para você mudar um hábito, você precisa criar um outro. Então, se eu quero mudar um ato vicioso, quero tirar movimentos ou ações de assédio, eu quero tirar um ambiente nocivo para a saúde do meu trabalhador, eu vou ter que entrar com novos hábitos e insistir nesses novos hábitos. E provavelmente você vai ter resultado disso. Ou seja, o segredo é treinamento. É treinamento, capacitação, orientação, portas abertas. Eu acho que o RH tem que ter esse papel, né? Você tem que estar com portas abertas o tempo inteiro. A gente lida com muita burocracia dentro da área de RH, mas também a gente pode se tornar um ambiente
extremamente acolhedor. Eu acho que a saúde mental, ela precisa de acolhimento. E às vezes acolhimento é uma escuta. Você não precisa... Né? Semana passada nós estávamos no RH na Xícara presencial, né? Quem está assistindo aí esteve lá conosco. E uma das perguntas que fizeram lá foi justamente essa, né? Se a NR1 ela dá essa oportunidade para um profissional líder, entre aspas aqui, né? Qualificado, a fazer essa escuta do trabalhador. Porque isso é o papel do RH, né? Foge, talvez, da função do psicólogo, até porque o psicólogo ele é o cara mais preparado para isso, né? Da escuta, da fala, do ambiente acolhedor. E a pergunta da pessoa era justamente essa, né? Falou assim, então, todo profissional de RH, a partir da atualização da norma, será capacitado, treinado para fazer esse acolhimento e fazer essa escuta adequada? Na sua visão, como que isso vai acontecer? Bom, primeiro que eu acredito que quem está já trabalhando na área de RH ou quem está com gestor já tem uma habilidade com pessoas. Né? Então, a gente imagina que já tem. É desenvolver talvez uma capacidade que ele já tenha, mas um pouquinho mais técnica. Legal. Então, assim, capacidade de ouvir, de perceber o que está acontecendo, todo mundo tem. Mas dependendo da área que você ocupa, se você é um gestor, se você é um líder, se você trabalha na área de recursos humanos, é desenvolver essa habilidade da melhor maneira possível. Isso agrega muito para você como profissional, pensando que essa norma vai trazer uma outra demanda de trabalho. Então, sim, o pessoal da área de RH tem que se preparar, tem que fazer curso, tem que buscar capacitação para isso, justamente para entender a parte burocrática, mas nunca esquecer dessa alma, né, que a gente comentou, que Jung fala, quando você vai olhar para um outro ser humano, você tem que ser um outro ser humano. Então, você vai conseguir conduzir isso. E um pessoal de RH precisa estar preparado para treinar os gestores, líderes, supervisores, porque são pessoas que serão um filtro para esse processo todo. É um processo que envolve todo mundo da empresa. Perfeito. Né? Todos os departamentos, todos os colaboradores. Mas algumas pessoas serão um processo de filtro. Eles vão filtrar o que está acontecendo com esse colaborador, né? Ou levar para a área de RH, ou para a área de segurança do trabalho. A norma chega a dar o exemplo que a própria pessoa da CIPA pode estar envolvido também, né? Em novas práticas de saúde. Então, é um trabalho em conjunto que é muito possível. São habilidades. Mônica, é possível a gente diagnosticar se o ambiente é um ambiente pesado que está prejudicando o colaborador ou esse colaborador está sendo mais prejudicado pelo ambiente da casa dele? Como que a gente vai distinguir aí? Existe uma ferramenta? Existe algum modelo que para aplicar na empresa e falar, não, ó, o teu problema está lá na tua casa, o problema está dentro de você. Como que vai ser feito isso, na sua visão? Isso é extremamente importante, porque as empresas vão precisar de ferramentas adequadas. Sim, existem. Então, a gente tem indicadores de cada departamento, risco de trabalho, demanda de trabalho, qualidade de ambiente, equipamento. Né? Porque a NR1 ela vem de mão dadas com a NR7, que fala sobre toda a parte de ergonomia. Então, a gente tem outras normas que vão colocar para a empresa toda a qualidade daquilo que ela está oferecendo. Então, sim, é possível uma empresa que tem um ambiente seguro, que tem qualidade de trabalho, ter essa identificação que o funcionário realmente, se ele está afastado por uma questão de saúde mental, não tem a ver com o ambiente dele, mas para isso ele vai precisar se documentar. Né? Aí é onde entra, né, um psicólogo ou um profissional da área de RH qualificado que vai entrar com questionários, com avaliações. E tem um dado interessante que a gente pode também, dentro dessa construção para olhar a saúde ocupacional, você traz os dados de afastamento que você tem da empresa. Então, a empresa já tem, às vezes, isso na área de segurança do trabalho. Sim. Você tem funcionários afastados por acidente, por dor ou por saúde mental. Então, você tem vários indicadores que vai dizer se a sua empresa está saudável ou não. Ou seja, né, se nesse indicador tiver um índice muito alto de afastamento pelo CIDF, né, que é o CID de depressão, enfim, ansiedade, é um fato que esse ambiente não é um ambiente saudável, né? Então é por esse caminho, então, perfeito. E com relação ao colaborador, existe algum questionário que vocês aplicam? Tem alguma outra ferramenta para fazer uma entrevista mesmo com o ocupante dos cargos? Como que é feito isso?
Esse levantamento vai depender do tamanho da empresa, né, do serviço que ela tem também. Então, é possível por uma empresa, desde uma empresa pequena, que tem poucos colaboradores, e o ambiente que ela trabalha, a gente vai adequar um questionário para aquele ambiente. Empresas maiores, muito provavelmente terão outros fatores a serem avaliados. Então não dá para fazer um Ctrl-C, Ctrl-V. Não dá. Foi ótima essa pergunta. Né? Copiar lá daquela multinacional gigantesca para uma empresa familiar, pequenininha lá. Não tem. Você precisa olhar o histórico dessa empresa, o tamanho que ela tem, que demanda de trabalho que ela tem, quantos funcionários ela tem, em que ambiente ela está. Como que faz para chegar até essa empresa? Então, assim, tem vários fatores que a gente tem que levantar. Então você vai ficar rica, hein, meu? Vai ter muito trabalho pela frente, hein? Eu sou um anjo agora, disse ok. Que legal. Mas é essa ideia mesmo, né? A NR, essa alteração dela veio para equiparar mesmo, né? Os riscos ergonômicos, enfim, junto com os riscos psicossociais, né? Eu acho que isso é importante para a gente, para a sociedade. A gente estava conversando lá fora um pouquinho, né, do porquê de tudo isso. A gente entende também que a Previdência está quebrada, né, que não tem como, é muito afastamento. Você falou de um dado, se eu não me engano, pós-pandemia, né, que cresceu. Pós-pandemia cresceu absurdamente os afastamentos em função da pandemia, mas aí se agravou com outras situações de trabalho. Então a gente teve uma junção de fatores que acabou levando um monte de gente para afastamento. Alguém tem que pagar essa conta, né? Alguém tem que pagar essa conta, né? Então, hoje a conta está na Previdência, eu acho que está caro. Está caro. Bem caro para isso. Perfeito, legal. Falando de treinamento e desenvolvimento, né? Qual que é a importância de você atuar sempre nessa área? Porque você é especialista em treinamento e desenvolvimento. Primeiro, fala aí do seu gosto de treinamento. De onde despertou isso em você, como psicóloga, de entrar nessa parte de treinamento e desenvolvimento? Tem uma história com a RH, na verdade. Quando eu me formei, há muitos anos atrás, há 33, eu tinha 23 anos. E eu não tinha segurança, na época, para entrar com o processo de atendimento. Era uma coisa muito, assim, muito longe da realidade. Na época, eu já trabalhava num departamento pessoal. Olha. Aí eu fazia psicologia, achei bacana e tal. Assim que eu saí da faculdade, a empresa que eu estava era uma empresa familiar, ela estava num processo de crescimento muito bacana. E me foi feita uma proposta para trabalhar, para montar uma área de RH, assim, muito simplesinha, mas depois ela entrou numa demanda. Eu fiquei quase 20 anos nessa empresa. E de psicóloga organizacional, eu cheguei à coordenação geral da área de RH. Foi uma experiência muito bacana. Então, dentro desse processo todo, uma das áreas que eu mais gostava de atuar sempre foi na área de treinamento e desenvolvimento. A gente tem uma certa afinidade com algumas áreas, né? Sim. Administrei todas as áreas da área de RH. Recrutamento, seleção e desenvolvimento, todas. Legal. E depois, quando eu estava migrando um pouquinho da área de RH, eu caí na área de educação. Então, eu fui chamada para dar aula. Então, eu fiquei mais 10 anos dentro de uma faculdade, na aula de psicologia, e dei aula durante muitos anos também numa instituição pública, onde eu era professora da área de recursos humanos. Então, a RH nunca saiu de mim. Tá na veia. Eu saí de RH, mas o RH voltava para mim de alguma maneira. Mas a área de treinamento e desenvolvimento, eu acho que eu acredito muito nela, porque eu acredito muito na mudança do ser humano. Eu acredito muito que o ser humano tem a capacidade de melhorar cada vez que você entrega algo bom para ele. E a área de treinamento e desenvolvimento é muito mais do que você criar protocolo. É você desenvolver pessoas, né? Perfeito. Você cria pessoas altamente capacitadas para você. Não é um gasto, é um grande investimento que as empresas podem fazer. É o que a maioria dos empresários, infelizmente, tem essa visão, né? Fala, não, isso aí é um custo que a gente está tendo e tal, com RH, para que treinar, para que desenvolver, né? E sendo que você já deu a resposta, né? Não é. É um investimento, onde vai ter um resultado. A gente consegue alcançar esse resultado. E foge também daquele calendário, né? Que você tem de, vou cumprir só o meu calendário de treinamento. Não, é muito mais do que isso. É você pegar essas práticas de mercado, trazer para a realidade. Hoje em dia, né, a gente estava falando um pouquinho disso, dessa modernidade do podcast, dessa geração que faz as coisas muito rápidas, assim, né? E trabalhar a mente desses profissionais, né? É muito legal você trazer de fora essas informações e colocar para dentro de uma empresa, né? Bom, na área, portanto, da docência também, esse foi o seu despertar, então. Você entrou ali, foi ali que eu te conheci, né? Foi ali que você apresentou ali todo o seu conhecimento, né? Bacana. Tá na docência ainda ou não? Parou um pouquinho? Parei um pouquinho, me afastei. Um pouquinho depois da pandemia, por uma questão de saúde mental. Sim. É? Sim, porque eu tinha pacientes, eu já estava na área clínica, então eu tinha pacientes para atender.
Eu entrei num trabalho voluntário na época para atender pessoas em luto com Covid, de um instituto. Foi um trabalho muito intenso, muito bacana. Eu tinha acabado de sair de uma formação de luto em 2019. Tá. Em 2020, a pandemia, né, trouxe aquela realidade toda de luto para a gente. E os trabalhos remotos não tinham a qualidade que tem hoje. Né? Passado 3 anos, eu acho, depois da pandemia, mas logo em 2020, 2021, era muito complicado, muita gente ensalada, e eu achei que eu não ia dar conta. Eu falei, não, eu preciso cuidar da minha saúde mental para continuar atendendo o que é possível atender. Então, naquele momento, eu achei que eu precisava me afastar de alguma coisa que estava me dando, assim, já um processo de ansiedade, de muito estresse. Aí eu reduzi um pouquinho, né? Saí de uma instituição, fiquei só em uma. Falei, então vou ficar aqui. E aí a coisa foi indo, foi se adaptando, foi tudo muito bonitinho. Perfeito. Mas... Você tem muito do RH na veia mesmo. Tenho. E uma essência do RH é a prestação de serviço, é amar o próximo. A gente fala que quem está no RH tá no meio, né? É aquela ponte, é o equilíbrio, porque você tanto tem que defender o colaborador, como também o empreendedor também. Enfim, a gente apanha muito, né? Mas tem algo que é lindo, que é só quem é profissional de RH tem, que é essa visão do ser humano. E eu te acompanho nas redes sociais também, né? Não tem como, fico ali olhando e tal. E você foi tocada, né? Foi movida também tempos atrás com aquela chuva que teve no sul, né? Você foi para lá, não foi? Você foi ajudar o pessoal lá. Ontem eu vi, inclusive, uma entrevista sobre isso, né? Que está fazendo 1 ano. Eu fiz algumas amizades lá. Foi até que você comentou sobre isso. Eu até entrei em contato com ela ontem. Eu falei, eu vi uma reportagem fazendo 1 ano que a gente se viu, que a gente se conheceu. Tive uma pessoa que foi muito solícita quando eu cheguei lá. E sim, foi um chamado, foi uma coisa... era de uma outra psicóloga também. Vamos chegar lá, tem como trabalhar? Eu falei, então vamos. Fiquei lá uma semana. Foi uma experiência muito intensa, muito diferente. Imagina. Porque lá presencial, assim, tocou muito mais profundamente. Foi uma coisa muito triste que aconteceu lá. E a função do RH é isso, né? É estar atento a tudo, estender o braço, né? A mão, né? A mão amiga, a mão acolhedora, o ombro, né? Para aquelas pessoas. E é assim, eu participo de um grupo também de recursos humanos que é lá do Sul também. E nessa época nós ajudamos muitos os profissionais de lá, porque parou tudo lá, né? As fábricas pararam, tudo pararam. E eu estava implantando cargos e salários em uma empresa do agronegócio, de um arroz bem famoso, não vou fazer propaganda dele aqui, porque ele não paga pra gente aqui, mas nós implantamos cargos e salários lá para o pessoal, foi bem nessa época. E a diretora de RH dessa cooperativa de arroz, ela que me inseriu nesse grupo e pediu para que nós ajudássemos as pessoas de lá que estavam sem função, sem atividade alguma, né? E muitos deles vieram para São Paulo. Alguns profissionais de RH aqui de São Paulo abriram vagas exclusivas, temporárias, por assim dizer, e trouxeram esses profissionais para cá para manter a família deles lá. E eu achei muito bonito. Foi um gesto que para mim também não sai da minha memória também. Acho que chega uma hora que a gente tem que sair do óbvio, né, Ricardo? A gente tem que sair um pouquinho do óbvio, daquela coisa da rotina que a gente tá. Quando eu estive lá, eu fui para abrigo. Então, assim, o que o abrigo precisa? Então a gente estava disposto para fazer, precisa levar as coisas para lá, então carrega as coisas para cá, entregamos alimentos, cuidamos de criança um dia, então era isso, onde é que precisa, o que precisa fazer. Mas eu acho que tem a ver isso com o que você disse. Se você está numa área onde você lida com muitas pessoas, de alguma maneira você aposta que essa pessoa vai ficar bem, né? Você vai acreditando. Eu acho que a profissional de RH não pode deixar escapar, eu acho que essa aceitação de que o ser humano tem algo bom. As pessoas às vezes falam assim, mas o ser humano parece que não deu certo, vai ter tanta coisa acontecendo. A gente vê uma série de coisas ruins, mas quem trabalha com pessoas tem que ter um olhar um pouquinho diferenciado. Tem que ter. Tem que olhar, um olhar assim, é o que você falou, diferenciado. A gente não consegue ficar olhando de uma maneira como todo mundo olha. Não, né? E você leva isso para a empresa, porque quando chega alguém contrata, por exemplo, um treinamento, tem empresa que fala, você acha que vai dar certo? Eu falo, sim, tenho certeza. Não acho. Nossa, mas eu queria ser positiva como você. Mas eu acredito de verdade que o ser humano treinado, qualificado, ouvido, ele vai te dar uma resposta boa. E a gente consegue mudar culturas dessa forma, né? Muda, nossa. Consegue transformar tudo isso. Então, para você, a alteração da NR1 começa pela capacitação, pelo treinamento. Seria isso?
Começa pela capacitação, pelo Bacana. treinamento. Porque você não consegue entrar com todas as ferramentas que você tem de avaliação de risco se você não tiver a equipe envolvida. Perfeito. Então, tem que ter o primeiro passo, é um processo de conscientização de Sim. toda a gestão dos colaboradores, para eles entenderem que eles não serão questionados por um processo vazio. Então, existe um objetivo, vocês vão chegar em algum lugar, a empresa tem o que oferecer para vocês. Então, depois que você faz todo esse processo de conscientização, aí você entra com as ferramentas. Senão ninguém dá credibilidade para essas ferramentas. Perfeito. E agora nós temos um tempo estendido agora, né? Até o próximo ano a gente vai conseguir capacitar, treinar. Então você que está aí, ó, na luta, implantando, né, essa alteração da NR1, entre em contato com a Mônica no final. Não esquece de deixar lá seu @, seu contato certinho, tá bom? Para a galera que nos assiste aqui. Vamos falar um pouquinho dos questionários que são aplicados, né? Você tem questionário, você disse que tem um questionário que é para pequena empresa, empresa grande, para funcionário. Fala um pouquinho mais disso, entra nos detalhes. Como que é esse questionário? Os questionários, eles são comportamentais, e eles vão trazer muito a visão do colaborador diante do trabalho que ele está praticamente efetuando. Então, a gente faz a adaptação dentro do espaço que ele está trabalhando. Se eu tenho, por exemplo, funcionários que trabalham em produção, então a gente tem vários questionários sobre a demanda dele do dia a dia. O pessoal da área de saúde e segurança do trabalho colabora muito nesse sentido e com essas informações também. Então, tem algum risco? Excesso de barulho adoece funcionário? Sim. Excesso de calor adoece funcionário? Demanda de trabalho além do horário? Então, se você, de repente, tem um questionário que fala sobre a demanda de trabalho. Quantas horas você trabalha? Faz hora extra? Não faz? Você acha necessário? Você não acha? Então, assim, o que isso vai impactar diretamente na vida da pessoa? Então, muitas vezes, tem poucas adaptações para serem feitas. E eu vejo isso principalmente nas empresas que já trabalham com área de segurança de trabalho de uma forma bem efetiva. Você não faz, às vezes, grandes alterações. Você vai trabalhar com uma consciência diferente. E você sabe uma coisa que eu acho interessante? Quando a gente começa a olhar todos esses questionários, às vezes você começa a colocar pro funcionário que ele tem um ambiente seguro. Olha. Que tem coisa boa dentro do trabalho dele. Olha só. Então, ele não olha só para aquilo que pode causar um risco. E é onde, dentro dos questionários, às vezes a gente consegue identificar se essa demanda de algum processo de saúde que esse funcionário está apresentando tem a ver ou não. Então, existe um cruzamento de informação que vai acontecendo enquanto você está apresentando esse questionário. Esse questionário ele pode ser feito de forma remota. Então, a pessoa pode receber esse questionário, ele vai responder, a gente pega de volta. Numa empresa menor, talvez você consiga fazer uma entrevista, você afina um pouquinho isso, para tentar entender alguma coisa. Mas você pensa numa empresa de 3, 4 mil colaboradores. Você não vai fazer 4 mil entrevistas. Não. Você vai ter que ter uma ferramenta, né? Então, assim, a inteligência artificial já ajuda, né? Sim, Nós temos outras, como você falou, essa nova geração traz para a gente todas essas facilidades. Então, cada empresa vai ter uma facilidade diferente para que seu colaborador entre lá, faça o questionário. Tem alguns questionários que já saem pronto, todo o gráfico que precisa. Que legal. Né? E aí você aí começa a segunda fase, que é você apurar essas informações. Aí você entra num trabalho multitarefas com o pessoal da área de segurança do trabalho. Eu ia te perguntar exatamente isso. O segundo passo, então, seria a tabulação desse questionário? Fala um pouquinho mais dessa tabulação. Como que seria? Você vai fazer o levantamento disso. Aí existe uma classificação de risco, por isso que eu falo que existe um trabalho ali, né? Multiprofissional, a área de segurança do trabalho vai trazer isso para você. Então, você vai tabular tudo isso bonitinho. Identificou atividades e riscos que vai fazer com que esse funcionário adoeça, ou que ele já está doente, ali a gente começa a fazer o apontamento e a descrição das doenças que estão se instalando. Nós temos um fato muito interessante, que assim, o estresse ele pode desenvolver várias doenças mentais que são comorbidades de outras doenças. Por exemplo, a ansiedade e a depressão, elas podem fazer parte de um tratamento que a pessoa está fazendo, de uma questão que ela está passando, não necessariamente para o trabalho. Então, se eu consigo fazer uma avaliação e a gente consegue criar todos os indicadores de que existe uma qualidade dentro daquele ambiente, ou que talvez tenha que fazer poucas modificações, e não é proporcional com a saúde que o funcionário está apresentando para a gente, aí você entra com os planos de ação. Seria o terceiro passo, então, plano de ação. Você cria os planos de ações, você vai continuar nesse trabalho contínuo. Por isso que eu falo, a NR não é simplesmente ir lá, criar formulários, criar uma série de questionários, deixar os dados com a empresa e vai embora. Não.
a NR isso que eu acho muito positivo da NR, porque ela está trazendo essa continuidade né, de ação. Sai dos calendários e você passa a ter ações realmente efetivas. Você vai trabalhar diretamente com aquele funcionário que está doente ou vai trabalhar com o ambiente que está adoecendo uma equipe. Tá. Né? Você pode identificar algumas pessoas que estão adoecendo a equipe? Você tem esse risco também. Né? Quando a gente fala a NR fala da avaliação de diferentes assédios. Você tem um gestor que é um psicopata, né? Exato. Praticamente, né? Então, você pode dar de cara com isso? Sim, você pode dar de cara com essa situação. Então, existem algumas normas, eu tenho participado de algumas reuniões, inclusive, que as pessoas que estão envolvidas nessas ferramentas, na criação dessas ferramentas, têm dito que é muito importante que a gente esteja alinhado com a área de saúde e segurança do trabalho, às vezes com alguma instituição que presta um serviço de saúde já para as empresas. Sim. Né? Tem empresa que tem vários benefícios. Sim. Que já tem, às vezes, inclusive aplicativos, que o funcionário tem uma linha direta, que ele pode ligar e conversar com um terapeuta do outro lado. A gente tem alguns aplicativos que a pessoa tem algumas sessões de terapia. Então, eu conheço empresas que têm já algumas ações muito bacanas que vão entrar na norma, assim, com uma tranquilidade. Que legal, que legal. Isso já está funcionando em algumas empresas, Algumas empresas, sim. Tem uma empresa que eu acompanho que é muito interessante. Eu acompanho, na verdade, funcionários dessa empresa. Antes de entrar numa reunião, ele tem uns íconezinhos onde ele vai colocar: estou preocupado, estou triste, estou nervoso, estou ansioso, estou alegre, estou feliz, estou realizado. Estou sem grana. Então, sem grana, ele vai colocar lá: estou preocupado. Estou preocupado, né? E quando ele entra nas reuniões, ele já coloca esse íconezinho. Quem vê? O gestor que vai administrar aquela reunião. Sim. No final da reunião, quem está lá do amarelinho para o vermelho, que já mostra que tem alguma coisa que não está muito boa, esse gestor treinado, ele chama ele para conversar. Olha O só. que está acontecendo? Será que é alguma coisa do trabalho? Precisa de um equipamento novo? Está preocupado com prazo? Quer que eu estenda o prazo para você? Precisa de flexibilidade? É isso que a NR vai oferecer. E, de novo, você volta lá no treinamento, na tua área, né? Porque esse gestor, ele tem que estar altamente capacitado para isso, né? Ele vai bater ali e vai falar: esse cara que não está legal, vamos trazer ele para essa conversa. Sim. Que bacana. Traz para a conversa, às vezes uma conversa de 15 minutinhos com esse gestor, ele diz qual é a demanda que ele tem. Às vezes ele está preocupado que ele precisa ter um prazo para entregar, ele precisa de mais uma semana, o gestor, ok. Perfeito. Quer mais uma semana? Tá tudo bem? Sai da preocupação, saiu. Na próxima reunião ele está colocando lá: estou realizado, estou tranquilo. Então, existem ferramentas sutis que fazem um efeito absurdamente bom que a empresa pode criar. Essa é nova para mim, não conhecia. Não é nada complicado, né? Não é tão complicado assim, não. Que bacana. E vamos lá. E se por acaso chegamos à conclusão que esse profissional ele está com uma demanda alta mesmo e corre o risco, até mesmo diagnosticado, né, com burnout, por exemplo, o que se deve fazer com esse colaborador? Quais são as ações que nós devemos ter com um colaborador que está doente, psicologicamente falando? Olha, Ricardo, eu acho que quando você chega a identificar um funcionário já nesse nível, a gente está falando de uma fadiga extrema. Então, provavelmente, ele já está dando indicativos de talvez de atraso, né? De talvez outros prejuízos na produção dele. Então, se o RH identifica que você já tem um funcionário adoecido, o RH vai entrar num suporte de cuidado médico com essa pessoa, no sentido de acompanhar. Então, assim, a gente tem RHs que às vezes marcam, acompanham, você esteve no médico, como é que está a medicação, está tomando, está tudo bem. Então, esse funcionário tem que ser acompanhado um pouco mais de perto. Se ele tiver que se afastar, o afastamento não pode ser passado para ele como a pior coisa do mundo dele. Pelo contrário, se você tem um funcionário em fadiga, é melhor que ele não esteja ali. Ele não vai cometer um acidente, não vai produzir, não vai estar colaborando com nada. Tem um caso muito clássico, né, que aconteceu aí numa grande emissora, né, do nosso país, de uma apresentadora, né, fazendo lá na hora de um apagão, né? E ela acabou... Aliás, ela que é uma das que levanta a bandeira, né, da alteração da NR1. Então, nesse caso, o RH tem que tirar essa pessoa de cena e não só afastar, colocar lá na previdência, não, tem que acompanhar de perto mesmo. Um acompanhamento. E dá para criar, a gente pode criar uma equipe de gerenciamento de risco. Você pode ter uma equipe dentro de gerenciamento de risco para fazer o acompanhamento de funcionários que estão realmente muito adoecidos. Então, né, uma ligação, um atendimento mais próximo, entender como é que ele está fazendo esse tratamento, ter consciência, está afastado 30 dias, então tá. Então, nesses 30 dias vai ter alguém aqui, enquanto isso a gente vai estar olhando para ele. Então, dá para fazer sim, viu? Perfeito, legal. Acho que esse é o mundo ideal, né? Que a gente se
pensa, que a gente idealiza, né? De ter um RH assim, atuante dessa forma, né? Que consiga cuidar do colaborador e também olhar para o lado da empresa também, né? Porque, como você bem colocou, né? O colaborador doente, ele não vai produzir. Não vai, né? Não pode entregar nada. E aí a tendência, quando a gente fala de uma fadiga, de uma síndrome dessa, você já está falando de alguém que já ultrapassou todos os limites de saúde física e mental que ele tem. Então, assim, para ele sucumbir em doenças crônicas, e aí ele vai demorar muito mais tempo para se resolver. Como você falou, não vamos fazer propaganda, né? Porque temos uma instituição que é um banco, não vou falar qual é, que tem uma equipe muito bacana que faz um acompanhamento de qualquer funcionário afastado, desde licença maternidade a funcionários afastados por algum tipo de adoecimento que nem necessariamente seja da empresa. Mas sofreu um acidente de carro, se afastou. Então, tem uma equipe que só faz esse acompanhamento. Então, sabe quantas vezes ele passou no médico, está precisando de alguma coisa... faz algumas visitas, às vezes. Então, tem pessoal que faz trabalho externo, de fazer uma visita para esse funcionário. E o interessante é que um dos graus de risco para o adoecimento dentro da empresa, muitas vezes, é a falta de reconhecimento. Olha, na sério? norma fala sobre isso. A falta de reconhecimento, isolamento, assim, comportamento onde a pessoa não é vista e nem é valorizada dentro do trabalho. Isso pode também desenvolver um risco de saúde mental. Poxa. O funcionário pode desenvolver um adoecimento ali. Então, você imagina que bacana que é se você tem na prevenção uma equipe ou alguém dentro dessa equipe que faz essas visitas. O funcionário vai se sentir super acolhido. Perfeito. Você acha que ele vai querer sair dessa empresa? Não, né? Não vai. De novo, aí a gente vai trabalhar o conceito de turnover, né? De entrada e saída de funcionários. Esse é um indicador. Retenção do talento, né? Quem não vai querer trabalhar numa empresa como essa? Bacana. Mônica, você viu? Passou rápido, né? Uma hora, praticamente quase uma hora aqui conversando. Foi muito bom. Foi muito bom. Eu que tenho que falar isso para você. Obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma honra recebê-la aqui. Eu vou antes falar de quem investe nesse nosso RH da Xícara, no nosso podcast, que é a Betel Serviços. É ela que sustenta esse trabalho aqui, é nosso parceiraço que tem investido todo o tempo necessário aqui. Então, se você está precisando de contratação, de mão de obra temporária, de efetiva também, entre em contato conosco na Betel Serviços. Vou deixar aqui embaixo aqui o endereço do site deles, as redes sociais aqui também. Fale com o pessoal do comercial. Você que quer colocar uma terceirização de mão de obra aí na tua empresa, fale com o pessoal da Betel. Nós temos também a Rivica. A Rivica eu sou suspeito para falar que é a minha empresa, né? Então, a Rivica, ela é uma empresa que trabalha com implantações de cargos e salários, avaliação de desempenho, treinamento e desenvolvimento. Aqui a Mônica, nossa parceira aqui também. Então, a gente também trabalha nessa área. Se você precisa de treinamento ou então está colocando remuneração, sistemas de remunerações na tua empresa, fale conosco. Aqui embaixo também as nossas redes sociais. E agora chegou um novo apoiador aqui também, a Biomedic. Biomedic também trabalha na área da saúde e medicina ocupacional. Somos aqui do ABC também, mas atendemos o Brasil todo, tanto a Betel, a Rivica e a Biomedic também, que está fortalecendo esse nosso podcast. Antes de me despedir oficialmente aqui da Mônica, eu gostaria que você deixasse suas considerações finais aqui e também deixasse suas redes sociais, o seu contato aqui, para você que participou desse podcast, gostou aqui dessa belíssima apresentação aqui da Mônica, entre em contato com ela, por favor, Mônica, suas considerações, suas redes. Eu agradeço muito estar falando sobre essas normas, sobre essa norma especificamente aqui hoje. Eu acredito muito, então a minha maior consideração para deixar, o pessoal acredite de fato nas mudanças, é uma capacidade que todo profissional da área de RH tem. As empresas esperam isso da gente e, efetivamente, eu acho que tem que investir muito em treinamento e desenvolvimento, porque é quando você consegue realmente desenvolver todas as habilidades. Todo ser humano tem uma habilidade escondidinha e se ele tiver, a gente consegue buscar lá do fundinho e colocar a serviço daquilo que a gente precisa. Então, legal. Eu super agradeço. Bacana. Suas redes sociais, né? Eu vou deixar aqui, você quer falar? Que você tem uma parceira também, né? Que trabalha junto com você. Tenho uma parceira, uma amiga que também está nesse desenvolvimento de treinamento.
A gente está preparando todo esse material, já tem um tempinho já para poder oferecer para empresas pequenas ou empresas maiores. Vocês já estão implantando, então, todo esse material em algumas empresas, já trabalhando A gente está fazendo nisso? uma apresentação já desse material. Perfeito. Então vale muito a pena. A gente tem um tempo, como você falou, né? Agora a gente tem até o final do ano. Desenvolve toda a parte de treinamento e desenvolvimento. Quando começar toda a fiscalização, já está tudo ok, já está tudo bonitinho, tudo levantado. Legal. Bacana, agradeço Mônica. o convite, muito. A gente que agradece, e nós agradecemos em especial a você que participou conosco aqui, que comentou. Coloque sua dúvida aqui embaixo também nos comentários, compartilhe também esse nosso conteúdo aqui e siga-nos nas nossas redes sociais. Muito obrigado, forte abraço e até o próximo RH na Xícara.